Olá, graça e paz, aqui é Giovana Jaques e nós estamos aqui caminhando juntos pela palavra na Bíblia em Histórias Vivas. Hoje, com meu coração transbordando de gratidão a Deus, vamos estar encerrando aí o livro de Êxodo, caminhando aí pelos capítulos 38 ao 40 desse livro que nos ensinou tanto. Êxodo começou com o povo escravizado e termina aqui com o povo acompanhado pela presença visível de Deus. A gente pode ver que entre um ponto e outro houve libertação, mas houve o deserto, houve alianças, mas também houve quedas, houve restauração e houve muito aprendizado. E agora, tudo que Deus havia falado começa a tomar forma diante dos olhos do povo. E no capítulo 38, a obra continua. O altar do holocausto é construído, grande, firme, logo à entrada. Não havia como chegar à presença de Deus sem passar por ali. E Deus deixa claro que relacionamento com Ele passa por entrega, rendição e santidade. A bacia de bronze também é feita, e aqui aparece algo muito precioso. Ela é construída com os espelhos das mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. Espelhos que antes refletiam a própria imagem, agora servem para purificação. As mulheres não estão à margem da história. Elas participam ativamente. Elas ofertam, elas servem, elas entregam algo íntimo e pessoal para que outros sejam purificados. E isso nós podemos ver em toda a Bíblia. No Novo Testamento, Jesus também é acompanhado por mulheres que o servem, que o sustentam e que o honram com ofertas especiais. Desde o deserto até os evangelhos, Deus deixa claro que as mulheres sempre tiveram um lugar especial naquilo que Ele está fazendo. O átrio do tabernáculo é levantado com cuidado, cortinas, colunas, limites bem definidos. E Deus ensina que sua presença é acessível, mas não é banal. Nós já vimos isso no capítulo anterior. Deus se aproxima do povo, mas ele continua sendo santo. No capítulo 39, as vestes sacerdotais são confeccionadas. Cada fio, cada cor, cada detalhe comunica algo espiritual. O éfode, o peitoral com os nomes das tribos, o manto e a lâmina de ouro sobre a testa do sacerdote com as palavras santidade do Senhor. Santidade ao Senhor. Essas vestes mostram que aquilo que o sacerdote fazia não era comum, era santo, era separado. E isso fala algo conosco hoje. Talvez não usemos roupas visíveis como aquelas, mas somos chamados a nos vestir espiritualmente. A Bíblia vai falar da armadura de Deus, do caráter de Cristo sendo formado em nós, de uma formosura interior que convence o mundo não por aparência, mas pela presença de Jesus refletida na vida. Quando toda a obra fica pronta, Moisés examina tudo. Ele confere, ele vê que foi feito exatamente como o Senhor havia ordenado. E então abençoa o povo. A obediência gera alegria, gera aprovação e gera descanso. No capítulo 40, chegamos ao momento final. Deus orienta Moisés a levantar o tabernáculo e tudo é colocado no lugar certo. A arca, a mesa, o candelabro, os altares, a bacia, nada está fora do lugar. A presença de Deus aqui está sendo preparada com muito zelo. Arão e seus filhos são lavados, vestidos e ungidos. O sacerdócio é estabelecido como serviço contínuo, um sacerdócio que aponta para algo maior, mais completo, que viria no tempo certo. E então acontece algo que enche a história de vida. A nuvem cobre a tenda do encontro e a glória do Senhor enche o tabernáculo. É um momento de alegria divina. Deus se agrada, Deus aceita, Deus habita. A presença de Deus é tão intensa que Moisés não consegue entrar, não porque ele foi rejeitado, mas porque a glória de Deus encheu tudo. A partir dali, a nuvem passa a guiar o povo. Quando ela se levanta, o povo caminha. Quando ela para, o povo descansa. Deus passa a marcar o ritmo da vida. Tempo de andar,
tempo de parar, tempo de esperar, tempo de seguir. A presença não apenas habita, a presença conduz. Tudo isso era uma sombra, um modelo, um desenho provisório. Como diz Hebreus, Moisés construiu tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Era uma figura da realidade que viria depois. O tabernáculo apontava para algo muito maior. E aqui conseguimos enxergar Jesus Cristo com clareza. Moisés foi fiel como servo na casa de Deus. Jesus é fiel como filho sobre a casa de Deus. O tabernáculo era uma tenda. Jesus é a presença viva de Deus entre nós. O sacerdócio era contínuo. Jesus é o sacerdote eterno. A glória enchia uma construção. Em Cristo, a glória passa a habitar em pessoas. E é exatamente aqui que Êxodo se encerra, com a glória de Deus enchendo a tenda do encontro, com a presença visível no meio do povo, com Deus habitando entre eles. Mas a história não termina aqui, porque quando Deus decide habitar no meio de um povo, surge uma pergunta inevitável: como viver todos os dias diante de um Deus santo? Êxodo nos mostrou o Deus que liberta, que chama e que habita. Levítico vai nos mostrar o Deus que ensina como viver na sua presença. Levítico começa no lugar mais próximo possível. O texto diz que o Senhor chama Moisés de dentro da tenda do encontro. O Deus que acabou de encher o tabernáculo agora começa a instruir o povo, não para afastá-los, mas para mantê-los por perto. A palavra santo vai aparecer muitas vezes nesse livro, não como peso, mas como identidade. Deus não pede santidade porque é exigente demais. Ele pede santidade porque Ele é santo e porque o povo agora carrega a sua presença. Levítico vai mostrar que santidade não é algo individual apenas. Ninguém vive santidade sozinho. Deus está formando um povo santo com cultura diferente, valores diferentes, ritmo diferente. Um povo que aprende a comer, descansar, celebrar, tratar o próximo, lidar com o pecado e com o perdão de forma diferente do mundo ao redor. Não é um livro sobre regras frias, é um livro sobre a vida diante de Deus. Levítico vai falar de sacrifício sim, mas não para ensinar sofrimento, mas sim para ter acesso. Vai falar de sacerdócio não para criar distância, mas para ter mediação. Vai falar de pureza não para excluir, mas para preservar a vida. Vai mostrar que santidade começa no coração e transborda para o cotidiano, para o corpo, para os relacionamentos, para o tempo e para a comunidade. Tudo isso ainda aponta para algo maior. Aquilo que em Êxodo era modelo e em Levítico é ensino, encontra cumprimento pleno em Jesus. O sacrifício, o sacerdote, a purificação e a presença. Tudo remete a Jesus. Mas antes de nós chegarmos lá, Deus caminha pacientemente com seu povo, ensinando passo a passo como viver perto dele. Então, ao entrarmos em Levítico amanhã, não entraremos em um livro difícil. Nós vamos entrar em um convite. Um convite para aprender a viver como povo santo na presença de um Deus santo que escolheu habitar no meio de nós. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas. E nós seguimos aqui caminhando, mas agora aprendendo a viver diante da glória de Deus que nos acompanha.